TV Shalom. Amém, igreja? Esse testemunho que eu estarei contando, eu louvo a Deus porque desde o ano de 2019, almas têm se rendido ao Senhor, através do testemunho, né? Porque toda desobediência ao Senhor, ela gera uma consequência. E hoje eu vivo consequências da minha desobediência ao Senhor, há 16 anos atrás. Né? E pessoas têm sido mais crentes do que já eram através desse testemunho. E tenho certeza que você que entrou aqui, Deus ele vai falar com você. Abra a tua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Louvado seja Deus. No seu capítulo 15. Aleluias. Versículo 22. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém, igreja? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vai nos dizer assim: E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Amém? Sente dando glória a Deus. Quando falamos de desobediência ao Senhor, isso é desde o princípio. A Bíblia vai nos relatar em Gênesis capítulo 2, 16, que Deus, ao colocar Adão no jardim, deu uma ordem a ele, que de todo fruto da árvore ele pudesse comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal ele não tocasse. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver também em Jonas capítulo 1, aonde o Senhor manda Jonas se levantar e ir pregar em Nínive. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que Jonas ele se desvia de uma ordem que o Senhor deu a ele. E não foi diferente na vida de Saul. Toda desobediência, meu amado, tem uma consequência. E às vezes a consequência ela dói. E às vezes por desobedecer a uma voz que o Senhor nos dá, a gente acaba sofrendo e pagando até um preço que nós não queríamos pagar. Mas eu costumo dizer, quando eu estou ministrando, que existe dois tipos de pessoas na casa do Senhor. Existe aquela pessoa que o Senhor chama para fazer a obra, ela aceita Jesus, ela diz: não, Deus, eu quero ficar sentadinho no banco, eu não quero pregar, eu não quero cantar, eu não quero fazer nada. E o Senhor simplesmente deixa ela quietinha no canto dela. Mas já tem pessoas que quando Deus chama para uma grande obra, não adianta ela correr. Se Deus te chamou para pregar, você vai pregar. Se Deus te chamou para adorar, você vai adorar Ele. Se Ele te chamou para evangelizar, você vai fazer, querendo você ou não. Tem pessoas que falam: Deus deu livre-arbítrio, mas tem pessoas que Deus não dá livre-arbítrio, principalmente quando se trata da obra dEle. Quando Deus tem uma obra, não adianta nem eu e nem você correr. E aqui está uma pessoa que correu de fazer a vontade do Senhor. Porque no tempo eu me achava muito nova. Eu gostava de ir para a casa do Senhor, porque eu gostava de ver Deus usando o povo, eu gostava dos louvores, mas eu não queria compromisso. E olhe que eu vim de uma família que servia a Deus. Meu pai servia ao Senhor, hoje ele se encontra afastado. Mas eu praticamente fui criada no Evangelho. Mas chegou um tempo que eu disse: não, eu não quero mais ir para a igreja. Eu quero viver a minha vida.
Eu tenho esse direito. E ali eu não fui mais. E meu pai no meu pé eu não ia. As irmãs da igreja aí, eu não estava nem aí no tempo, eu morava no bairro da Saramandaia. E para Valéria, louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a frequentar a igreja do pastor Augusto, que todos aqui conhecem. Ele estava iniciando a obra. E eu ia de vez em quando. E às vezes eu passava, via ele adorando, eu gostava, eu entrava. No tempo eu trabalhava, eu era muito vaidosa, igreja, muito vaidosa. Eu não queria nada com Jesus, sabe? Que é nada, nada. Uma vez ele chegou para mim e falou assim: Deus, ele tem um dom lindo que ele entregou nas tuas mãos, o dom do louvor. Eu disse: ah, pastor, mas eu não quero. Eu estou bem assim. Mas chegou um dia e eu tinha aceitado a Jesus. Só que eu não queria mais estar congregando. Eu ia por ir. E haja vista que tem pessoas assim hoje, né? Não quer aceitar Jesus, mas quer estar ali. Quer oração para Deus guardar, para Deus proteger. Quer as bênçãos do Senhor, mas não quer o abençoador. E eu era assim, porque no tempo eu trabalhava e à noite eu estudava. Então os dias que dava eu estava congregando. Eu estava indo para a igreja, perdão. Mas chegou um dia que eu, muito nova aqui no bairro de Valéria, sem conhecer quase ninguém, 2 mulheres batem na porta da minha casa. E quando essas mulheres batem na porta da minha casa, eu estava lavando roupa. E tinha uma colega que eu tinha conhecido pouco tempo aqui, em Valéria. Ela estava lá sentada, enquanto eu lavava a roupa, ela estava lá, a gente conversando. De repente se apresenta 2 mulheres no meu portão. Aí fala assim para mim: é aqui que mora a irmã Vera? E eu olhei meio que assustada e disse: sou eu. Elas falaram assim para mim: nós temos um recado de Deus para você. E aquilo me deixou assustada, porque eu não conhecia quase ninguém aqui. E todos nós sabemos que Valéria tem a fama há muito tempo. E eu era muito medrosa. E ali ela falou assim: nós podemos entrar para entregar algo da parte de Deus para você? Eu disse: pode entrar. E quando elas entraram, uma leu a palavra, me deu o discernimento, a revelação que Deus passara para ela naquele momento. E a outra falou assim: fica aqui no meio que nós vamos orar por você. E quando elas começam a orar, igreja, o Espírito Santo de Deus toma aquelas mulheres de uma forma linda. E o Espírito começa a bailar dentro da minha casa, usando aquelas mulheres. E de repente eu recebi um tapa aqui no peito. E uma voz que me dizia assim: filha minha, eu, Senhor Deus, trouxe minha serva aqui para falar contigo. Eis que tenho eu uma grande obra para realizar na tua vida. Eis que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Te separei por profeta, tu és minha. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ali começou a usar aquela mulher de forma linda, igreja. E a dizer: olha, filha, tenho eu uma grande obra para realizar na tua vida. Eis que eu vou te soprar nos 4 cantos dessa nação. Eis que eu vou fazer muitas coisas na tua vida e através da tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali, igreja, eu fiquei perplexa. Eu comecei a chorar com o que eu estava a ouvir naquele exato momento. E o Senhor falara para mim que eu iria gravar DVD, Ele iria permitir, eu iria gravar CD para o nome dEle ser glorificado. E que grandes coisas Ele iria fazer e que Ele não abriria a mão de mim. E no finalzinho Ele falou assim para mim: mas eu te dou uma advertência nessa tarde. Não passe na minha frente. E não tome uma decisão precipitada. Porque se você fizer isso, grande é o preço que você vai pagar. Isso era 2 horas da tarde. Às 14 horas.
às 18 horas, eu tomei a decisão precipitada e passei na frente de Deus. O que você fez, irmã Vera? Me envolvi com uma pessoa que Deus não queria que eu me envolvesse. Porque no tempo eu era nova. O meu pensamento era casar. Toda jovem quer casar, é ou não é? E o diabo, ele não vai se apresentar a você com chifre, vai? Ele vai te desejar o melhor. Só que Deus enviou a serva dele para me orientar naquela tarde, para me advertir, para abrir meus olhos. Só que no momento eu não dei ouvido ao que o Senhor tinha falado para mim. Eu passei na frente de Deus e tomei a decisão precipitada. Deus sabia que naquele momento, naquele exatamente dia, eu ia tomar uma decisão precipitada. Por isso, Ele enviou as servas dele lá. Porque era naquele dia que eu iria dar resposta ao rapaz, que me fez até proposta de casamento. E Deus, Ele tinha o melhor para a minha vida. Só que a minha precipitação me levou a pagar um grande preço. De cara eu engravidei. Tive meu primeiro filho. E quando eu tive meu primeiro filho, eu já comecei a passar por lutas ali. Engravidei do segundo menino. Quando eu engravidei do segundo menino, Deus torna usar um vaso para falar comigo. Se levanta para fazer a minha obra, porque de ti eu não abro mão. Só que eu, mais uma vez, com o coração duro, eu não queria fazer a obra. Eu não queria estar na frente de nada. O pastor queria me colocar para dirigir os jovens. Eu disse, não, não quero. E quando meu filho nasceu, quando ele completou um mês, igreja, um mês, meu filho chorava de 5 da tarde até 10:30 da noite. E eu não entendia por que ele chorava tanto assim. E a minha vida era na emergência de Valéria. Todos os dias eu estava lá. Quando ele completou 3 meses, ele desmaiou, desfaleceu. E eu corri juntamente com o pai. E quando chegamos na emergência, os médicos falaram, vamos internar essa criança, porque a senhora está vindo aqui com muita frequência e nós não sabemos o que ela tem. Internaram meu filho. Depois que internaram meu filho, o pai sumiu. E eu fiquei 1 semana sozinha na emergência. Ninguém ia me visitar. No último dia, para ser transferido, o meu pastor foi lá me ver. Eu quero dizer algo para a igreja. Pastor Raimundo é bênção de Deus na minha vida. A pastora Jaciara também. E eu não puxo saco de pastor nenhum. Mas uma advertência eu dou quando eu estou contando um testemunho. Honre seus pastores. Porque no momento mais difícil que vai estar do seu lado é eles. No momento mais difícil da minha vida, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Os irmãos que congregavam comigo não estavam nem aí. Mas o meu pastor estava ali do meu lado. Ele estava ali no meu lado o tempo todo. Meu filho foi transferido para o hospital Irmã Dulce Santo Antônio, que cuida de criança. Chegando lá, foi direto para o UTI. Com 3 dias saiu o diagnóstico. Os médicos me chamam às pressas e falam assim, mãe, seu menino será submetido a uma cirurgia que vai durar 8 horas de relógio. A senhora sabe rezar? Eu disse, não, eu sei orar. Então ora.
Porque se ele sair dali com vida, é milagre de Deus. O seu menino nasceu com um tumor chamado neuroblastoma, maligno atrás do pulmão, que para a medicina não tem cura. Meu filho estava na sala de cirurgia e eu desesperada no corredor do hospital. Aquele desespero tomou conta de mim, eu perguntando a Deus, porque eu estava passando por aquilo. O meu menino de 2 anos estava em casa com minha avó. A minha sobrinha que eu criava, minha irmã tinha falecido, estava com minha avó também. E aquele desespero tomou conta de mim, porque eu me vi sem ninguém no momento. Eu disse: Deus, porque eu estou passando por isso. E não tinha ninguém naquele corredor, só tinha eu e as cadeiras. E quando eu sentei numa das cadeiras, chorando, desesperada, eu tornei a perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo naquela noite. Lembra do dia que eu levei minha serva na tua casa? Lembra das promessas que eu te fiz? Lembra que eu te pedi para não passar na minha frente e não tomar uma decisão precipitada, porque se você fizesse, grande era o preço que você ia pagar. E eu chorando, desesperada, o Espírito Santo falou para mim: te prepara para pagar o preço que eu disse que você ia pagar. Sabe qual é o mal da igreja? É achar que desobedecer mãe, pai, pastor, não acontece nada. Mas desobedece a Deus para tu ver o que acontece. Nós temos exemplos na Bíblia. Adão e Eva foram expulsos do jardim porque desobedeceu uma ordem que Deus deu. Saul foi tirado do seu reinado por desobediência a Deus. Deus deu uma ordem a ele, ele fez outra. Jonas pagou o preço por desobedecer ao Senhor também. 8 horas meu filho passou na sala de cirurgia e saiu dali com vida para a glória de Deus. Ele passou 1 mês e meio internado. E o único que ia me visitar era quem? Meu pastor. Depois de 1 mês e meio, ele foi liberado e fomos para casa. Chegando em casa no outro dia, minha mãe foi dar banho nele e percebeu que ele não conseguia ficar de pé. E toda criança, quando nasce, se colocar em pezinho, ele fica ou não fica? E o meu filho ficava. E ela falou: corre aqui que Davi não quer ficar em pé para tomar banho. Ele já estava com 5 meses. E eu cheguei perto da banheira e falei assim: fica em pé para a vovó dar banho, filho. Ele não conseguia ficar, não tinha força nas pernas. E no outro dia eu voltei no hospital. A médica virou para mim e falou assim: mãe, é anestesia, vai passar. Voltei para casa. Quando eu volto para casa, eu passei um processo com ele. Ele só vivia em hospital. O hospital que você imaginar de Salvador, meu filho, ele esteve. O último hospital foi o São Rafael. Se passaram 2 anos. E nesses 2 anos, o pastor Deus usando o vaso se levanta para fazer a minha obra. Porque de ti eu não abro mão. Hoje tem pessoas que julgam a aparência da irmã Vera, mas não sabem o que a irmã Vera passou para chegar aqui. Hoje muitos se levantam, criticam, mas eu costumo dizer que eu não caí de paraquedas em lugar nenhum. Quando Deus resolve exaltar uma pessoa na terra, não tem ninguém que possa impedir o trabalhar dele. Deus não depende da opinião alheia para exaltar ninguém. Deus não precisa da opinião de ninguém para te exaltar e te abençoar sobre a face da terra. Se Deus fosse depender da opinião de muitos, Vera não estaria aqui contando para você esse testemunho. Quando meu filho chega no São Rafael, os médicos fazem uma bateria de exame nele e descobrem um outro tumor
Dessa vez, já perto do coração, faltando 1 centímetro para encostar, e ele vinha a óbito. Os médicos virou para mim e falou assim: olha, para teu menino não tem mais jeito. Se fizer quimioterapia, morre. Se fizer uma outra cirurgia, ele não vai suportar, vai morrer do mesmo jeito. Os médicos virou para mim e falou assim: está nas tuas mãos, mãe. Eu disse: na minha não, eu não posso fazer nada. E aí eu ligo para o meu pastor, desesperada: pastor, o que é que eu faço? E ele virou para mim e disse: diga aos médicos que aplique 7 dias de quimioterapia no seu filho, que a igreja vai estar de joelho no chão orando. Chamei os médicos, falei, e fui obrigada a assinar um termo de responsabilidade, porque para eles meu filho ia descer à sepultura. O cenário era de morte. E quando meu filho começou a tomar quimioterapia, a igreja orava e a irmã Vera dormia. A igreja jejuava e a irmã Vera comia. Enquanto a igreja estava orando, a irmã Vera estava tranquila, sem se preocupar. Mas eu costumo dizer, eu gosto muito daquela passagem de Bartimeu. A multidão tentou parar Bartimeu, mas ele entendeu que quem precisava do milagre era ele. Por isso ele clamou mais alto. Então tem coisa que é eu e você que precisamos clamar. Tem coisa que o pastor vai orar, mas Deus não vai fazer, porque quem tem que orar é você, quem tem que clamar é você. No terceiro dia eu vi meu filho morrendo. Já estava com os olhos fechados, já não mexia mais o corpo. Os médicos chegou perto do meu filho e falou assim: mãe, aí como foi 7 dias, vamos esperar ele tomar 7 dias de quimioterapia. Mas aí eu chamava ele: Davi, aperta a mão da mãe. Ele já não respondia. Eu disse: Deus, eu perdi o meu filho. Desespero tomou conta de mim. Eu liguei para o pastor, mas entenda, o pastor não podia fazer mais nada. E o que me restava fazer foi o que Ana fez no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ana se levantou e foi para o templo orar. E quando ela chega no altar, ela rasga o coração. Eu me joguei no chão daquele hospital, igreja, no desespero. Eu estava numa sala onde só tinha mãe com seus filhos tomando quimioterapia. Eu disse: Deus, o que é que eu faço? Me resta agora é clamar. Porque o meu filho, para os médicos já era. E quando eu me joguei no chão daquele hospital, eu comecei a rasgar o meu coração em lágrimas. Disse: Deus, se o Senhor tirar meu filho daqui com vida, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu vou fazer a tua obra. Deus só queria ouvir aquilo, pastor. No outro dia meu filho voltou à vida. E os médicos chegou e perguntou o que foi que tinha acontecido. Que não era para ele estar vivo, não. Eu disse: doutor, foi Deus. Ele inconformado: não, deixa aí, vai terminar os 7 dias de quimioterapia. Quando terminou os 7 dias, meu filho recebeu alta, fomos para casa. Mas chegando em casa eu tinha que tomar uma decisão que ia mudar o curso da minha vida. Que decisão era essa, irmã Vera? Era mandar o pai desse menino embora. Porque Deus não queria. Quando meu pastor pegou o documento para dar entrada no casamento, Deus disse a ele: case todo mundo, só não case ela. E assim o pastor fez. Só que eu já estava grávida do terceiro menino, igreja, e não sabia. E já estava com 8 meses. O desespero tomou conta de mim, mas eu não podia voltar atrás, porque eu tinha feito um voto com o Senhor no hospital. Eu não podia voltar atrás. E ele foi embora, sumiu. Pelo fato de eu ter mandado embora, ele não ajudou mais com meus filhos. E passei uma luta muito grande. Passei uma prova muito grande.
E eu disse: Deus, cura o meu filho do câncer. Eu fiz o que o Senhor mandou. Agora cura meu filho do câncer, porque eu não tenho condições de subir e descer no hospital. Com 13 meses clamando em cima do altar, Deus curou meu filho do câncer maligno, para a glória dele. Quando Deus curou meu filho, eu fui levar os exames para os médicos. Ele falou assim: seu filho está bem, não sei o que aconteceu, mas seu filho não tem mais câncer. Eu disse: foi Deus, doutor, que curou meu filho. Ele pegou o relatório e me deu e falou assim: vai no hospital Sara, que seu filho vai fazer fisioterapia e vai andar. Eu feliz da vida. No outro dia eu corri para o hospital. Chegando lá, os médicos me chamam, avalia os exames dele, faz novos exames. Aí me chama para uma reunião e fala assim: olha, mãe, nós temos uma notícia não muito boa para lhe dar. O seu menino, quando estava com 3 meses de nascido, que foi submetido a uma cirurgia, na hora de retirar o tumor que estava atrás da coluna, a medula dele foi cortada. Para a medicina, o teu filho não anda mais. Quando eu ouvi aquilo, o meu chão abriu. Eu comecei a chorar naquele hospital, comecei a gritar desesperada. E ele estava com 2 anos, ele dizia: não chora não, minha mãe, não chora não. E eu fui para casa naquele desespero. Quando eu chego em casa, que eu dou notícia à família, o povo ficou desesperado, mas ao mesmo tempo falando: coloca na justiça, foi um erro médico. Coloquei na justiça. Por que eu coloquei na justiça? Não visando todo o dinheiro que eu ia ganhar, até porque eu não ia trazer as pernas do meu filho de volta. A medula, melhor falando. Mas foi por causa do que eu estava vivendo naquele tempo. Por algumas vezes eu desmaiava de fome, pastor, porque eu não tinha o que comer. Eu pedia a um e a outro, e o que vinha eu só dava para dar a eles. E eu coloquei na justiça. Ficou 1 ano rodando na justiça. Depois de 1 ano, o advogado recebeu propina do hospital e sumiu no mundo. E quando eu entro para olhar o processo, está lá escrito dizendo que eu abri mão. Quando na verdade eu não tinha abrido mão do processo. Eu só não tive condições. E eu fui para o joelho perguntar a Deus o porquê. Deus tornou a falar para mim novamente: é necessário você pagar o preço que eu disse que você ia pagar. E ali eu comecei a fazer a obra do Senhor, meio que inconformada por saber que meu filho ia ser usuário de cadeira de rodas. Mas eu vou te dizer uma coisa: nunca perdi um culto. Essa menina está aí, congregou comigo. Tivesse chovendo ou fazendo sol, eu estava na igreja com meu filho. E um dia eu subi no altar e disse: Deus, muda a minha vida. Eu sei que eu errei, mas muda a minha vida. E foi que um dia Deus usou um vaso e falou para mim que as promessas dele na minha vida estavam de pé. Ele sabia que eu tinha errado, mas as promessas dele na minha vida estavam de pé. E no ano 2016 para 2017, Deus me levantou na terra. Não foi o homem, foi Deus. Foi Deus quem me levantou. Porque como eu já falei, se dependesse do homem, eu não estaria aqui. Se dependesse do homem, eu não estaria aqui. E ali eu comecei a fazer a obra do Senhor. E Deus virou para mim no ano 2018 e disse que estava me levantando para pregar a palavra dele sobre a terra. Que aonde eu pisasse os meus pés pela primeira vez, que eu contasse o meu testemunho. E eu perguntei: por que eu tenho que contar? E Deus falou: porque assim como você, tem muito rebelde na minha casa.
assim como você, tem muito desobediente dentro da minha casa. O pior erro que o homem comete é agir precipitadamente. O pior erro que o homem comete é ouvir a voz de Deus e endurecer o coração. Deus falou para mim usando o vaso: eu não abro mão de ti. Aonde tu for, eu vou, porque eu não abro mão de ti. E eu disse: Deus, até quando? E Ele falou para mim: eu vou fazer. Eu vou levantar ele da cadeira de rodas. Mas eu só vou levantar no meu tempo. No meu tempo. E eu disse: então me dá um sinal de que o Senhor vai fazer. Uma certa madrugada, eu abri uma campanha por ele. E botei ele deitadinho de costas e ungi a coluna dele e as pernas. Era meia-noite. E nós começamos a orar. Eu comecei a clamar. E quando eu passava o óleo nas pernas, na medula dele, as pernas dele começaram a mexer. A coluna dele começou a se movimentar. Ele disse: minha mãe, minhas pernas estão mexendo. Eu disse: é Deus dando sinal de que Ele vai fazer. Eu pedi a Deus um sinal. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, se não me falha a memória: aquele que confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. E quer que eu te diga uma coisa, igreja? Hoje eu estou vivendo as promessas do Senhor sobre a minha vida. As promessas que Ele me fez, Ele está cumprindo. Porque Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas a irmã Vera teve que passar por um processo. E o processo foi dolorido. Passar pelo processo dói. Deus não vai levantar ninguém para exaltar sobre a terra. Se Ele vê que vai levantar, você vai, ficar de nariz empinado. Ele não vai fazer isso. Porque se Deus me exalta 16 anos atrás, aonde eu era humilhada, aonde eu era caluniada, aonde muitos não davam nada por mim, aonde eu congregava, eu ia me exaltar. Ele dizia: está vendo? Deus está me exaltando. Enquanto você se levanta, eu saio para pregar, para cantar, e você continua no mesmo lugar. Nós não precisamos fazer isso. Deixa que o próprio Deus, Ele vai mostrar. Deixa que o próprio Deus vai mostrar. Quer que seja por redes sociais ou pessoalmente, não importa. Ele vai mostrar que quando Ele chama, Ele garante. Deus tem feito isso na minha vida, mas eu passei por um processo. Foi necessário Deus tirar a prepotência, o orgulho da irmã Vera. Foi necessário Deus quebrar a irmã Vera toda. E haja vista que quem me olha ainda me chama de metida, eu não sou. Só que a gente passa por determinadas coisas que nos deixa mais madura espiritualmente, mais centrada, mais calada, ouvindo mais e falando menos. Neguinho está se levantando, neguinho está falando. Não preciso tirar a pergunta a ninguém, eu deixo que o meu Deus me justifica. Eu deixo Ele fazer isso por mim. Mas antigamente não. A irmã Vera era explosiva. Ia lá tirar satisfação mesmo. E qualquer coisinha eu não prego mais, não canto mais. Queria fazer mais nada. Fulano está se levantando. Deus precisou me tratar para eu aprender a ver, ouvir e ficar calada. Porque eu falar não vai resolver muita coisa. O bater boca não vai resolver. É se calar e deixar Deus fazer. E está aqui o meu filho, igreja, Davi. Para a glória de Deus, bem. Meu filho não sente nada. Até
até uma dor de cabeça, é difícil essa criança sentir. Está aqui curado do câncer maligno, que para a medicina não tem cura, mas para Deus tem. Para Deus tem cura. Eu falei aqui, foi mês passado que eu estava pregando, as palavras que lançaram de maldição contra a vida dos meus filhos. Porque tem pessoas que falam, criada com mãe vai dar para ruim. É ou não é? Criado com mãe, mãe não sabe criar. O mais velho ficou em casa. Mas os meus 3 filhos é o meu orgulho. Os meus 3 filhos é bênção de Deus na minha vida. Porque quem me ensinou a criar foi Deus. As palavras de maldição, Deus transformou em bênção sobre a vida dos meus filhos. No lugar da vergonha, Deus dá dupla honra. Onde muitos olham, falam que o cenário de destruição, que para aquela família acabou, Deus chega e muda o cenário. E Deus mudou o cenário da minha vida. E sabe o que é que a irmã Vera está esperando agora? É Deus dar ordem a ele para ele levantar. E Deus falou para mim, pastor, eu não vou fazer dentro de templo nenhum, para que o homem não venha se gloriar e dizer assim, eu coloquei a mão e Deus levantou Davi. Deus falou para mim, te prepara, porque no momento certo eu vou dar ordem dentro de casa e ele vai levantar. Deus quando fala, ele faz. Deus quando promete, ele cumpre. Então, igreja, presta bastante atenção nesse testemunho. E a partir de hoje, cumpra o chamado de Deus. Cumpra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque uma vez que Ele nos dá uma ordem e nós não fazemos, alguém da nossa família vai pagar o preço por mim e por você. E você acaba pagando também, porque quando Jonas estava no barco, todos ali estavam sofrendo por causa daquela tempestade. E depois que Jonas foi lançado no mar, a tempestade cessou. Saia daqui hoje com esse testemunho no teu coração. E lembre, toda desobediência a Deus tem uma consequência. Se coloque de pé. Eu quero adorar o Senhor. Você vai colocar a mão no teu coração. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluias. Pode trazer ele. Bota ele aqui, pastor. Aleluias. Louvado seja Deus. A igreja conheceu Davi. Ele é meio tímido, viu, igreja? Mas é bênção de Deus na minha vida. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém, igreja? Coloca a mão no teu coração, vamos adorar o Senhor. Eu gosto muito desse louvor, porque é o que eu digo ao Senhor direto. Eu não sou nada, eu sou apenas serva. A primeira aí. Aleluias.